Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Antigo Testamento 4. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre os profetas de Israel. Isaías é conhecido como o príncipe dos profetas. Eu imagino que você tenha usufruído desse nosso estudo aprofundado desse profeta tão especial. Hoje nós estamos finalizando essa exploração. Esse estudo ele foi conduzido pelo Dr. Jacques Ducan e é um prazer para mim poder estar apresentando esse estudo, parte dessa aula que eu fiz há mais de 10 anos atrás e que me abençoou tanto naquela época, e agora, ao reler essas aulas, ao eu reestudar esses textos, isso falou muito a minha vida. Eu espero que você também tenha sido beneficiado por esses insights maravilhosos da palavra de Deus. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós já vimos o livro, o profeta, já vimos as ideias grandes como teologia de Deus, o Israel, e também o servo sofredor. Nós vimos várias dessas dimensões e hoje nós iremos finalizar esse estudo olhando para essa dimensão antropológica, para a ética, para a vida, como a gente se apropria dessas ideias fundamentais e tão importantes que é a ética e existência em Isaías. Por essa razão, na aula de hoje nós vamos aprender 3 dimensões éticas que o livro de Isaías retrata. A primeira dimensão é justamente a vida ética política, como as nações devem se relacionar. A segunda dimensão é a parte social, como eu me relaciono com meus vizinhos, as pessoas ao meu redor, as minhas comunidades. E a terceira dimensão é justamente a dimensão da vida ética espiritual. Então vamos lá, um pouco sobre essa pessoa de Isaías. Ele é uma pessoa que está numa posição privilegiada para nos auxiliar. Apenas relembrando que Isaías era esse indivíduo cosmopolita. Ele vivia na cidade, era um aristocrata, numa família rica, um príncipe, um sobrinho do rei, e ele era crítico desse estilo de vida das pessoas de sua época. O livro de Isaías é conhecido como o grande documento urbano da Bíblia, porque ele se direciona às pessoas que moram nessa metrópole, na capital de Jerusalém. E você sabe que é nos grandes ajuntamentos, é nas grandes cidades que os grandes problemas existem. Então veja, Isaías não está falando uma ideia abstrata como a filosofia grega, né, que fala sobre ideias abstratas, o mundo das ideias, mas ele está andando pelas ruas e ele está vendo os problemas que acontecem nas ruas. E agora ele dá a sua observação da perspectiva de Deus sobre os problemas. Veja, essa frustração toda nós já vimos na canção da vinha, quando ele diz: O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Ele esperava que desse uvas boas, mas uvas bravas, uvas que amarram na boca. E agora ele faz uma crítica social, porque essas uvas bravas, que é uma metáfora para ver as calamidades sociais, ele vai atacar, ele vai criticar, ele vai protestar usando a palavra de Deus. Enquanto Isaías lida com o problema da cidade, Isaías, ao mesmo tempo, ele estabelece uma escala de valores. Ou seja, ele estabelece uma ética que pode ser extremamente sugestiva para a forma como eu e você devemos levar nossa vida. A grande pergunta, uma vez que nós aprendemos a palavra de Deus, é como que a gente vai viver isso? Como que a gente pode internalizar isso? Como que a gente pode dar esse passo para frente? E talvez o livro de Isaías tenha lições importantes, principalmente nesses dias conturbados que nós vivemos. O primeiro aspecto que eu quero trazer para nós é justamente esse aspecto político. E eu quero dizer que eu estou entrando em terreno de areia movediça, mas é importante nós entrarmos porque justamente Isaías ele não se apequenou frente à devastação, à insegurança social. Ele simplesmente entra, ele se posiciona, ele fala. O segundo aspecto é justamente esse aspecto que eu chamo de social, como eu lido com o meu vizinho. E o terceiro aspecto seria esse aspecto espiritual. Nós vamos concluir o nosso estudo em Isaías com esse aspecto espiritual. Quero dizer que uma vez que a gente conclui esse estudo, nessa semana, na próxima semana, nós estaremos entrando numa passagem de helicóptero por todos os profetas restantes, fazendo uma introdução a cada livro, apresentando os dados importantes e tocando a vida para frente, que afinal de contas nós temos aí 3 profetas grandes e 12 pequenos,
Isso dá bastante trabalho pela frente, mas vamos lá, vai dar certo. O primeiro aspecto da vida política, o que eu devo dizer, é que Isaías, como profeta de Deus, ele não apenas fala para sua própria nação ou para sua própria religião, mas ele simplesmente ele direciona a sua palavra para o contexto político de sua época. Eu entendo que após a Idade Média, o protestantismo, principalmente o protestantismo radical, anabatistas, menonitas, eles argumentavam e argumentaram pela separação completa entre o poder religioso e o poder político, o poder do Estado. Isso é uma herança que hoje o Adventismo tem. É interessante ver como a postura dos pastores adventistas ela é estabelecida nesse momento onde se você dá uma opinião de um lado, você é de um lado. Se você dá uma opinião contrária, você é do outro lado. Então, a solução é não comente, seja apolítico. Né? Se não é a lógica é a seguinte: esse não é a nossa batalha é o evangelho, assim por diante. Mas isso aparentemente não funciona com Isaías. Isaías simplesmente ele se posiciona nos problemas fundamentais da sociedade, ele se posiciona. Mas ele não se posiciona nas brigas políticas, ele se posiciona justamente nos problemas morais da sociedade. Ele ataca o orgulho da Assíria, o grande capital. A Síria, capital, a quarta capital da Síria foi Nínive, e simplesmente esse era o grande império na sua época. Ele ataca a Babilônia, a ele ataca a Babilônia, a arrogância de Babilônia, ele ataca a mentira do Egito, ele ataca o ódio de Moabe. Isaías ele providencia uma ética política, um sistema, uma escala de valores para normatizar as relações das nações. E quando a gente olha para o nosso mundo hoje em dia, o nosso mundo político, a gente vê que os problemas simplesmente são os mesmos. E qual que é o problema? Como que Isaías identifica esses problemas que são políticos? Vamos ler Isaías capítulo 5, verso 24. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Portanto, rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Qual é o problema, então, desse caos político? É simples. Esse caos político é consequência do abandono, da rejeição da lei do Senhor. Porque rejeitaram a Torá, agora eles perderam esse critério de governabilidade, de harmonia. E é interessante que quando eles se afastaram da Torá, quando eles se afastaram justamente da lei do Senhor, sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que eles rejeitaram a Torá e ainda assim o povo acreditava que Deus estava com eles. Interessante. Isaías 8:10. Tomai juntamente o conselho, ele será dissipado, e dizer a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Veja, eles rejeitaram a Torá, eles rejeitam o Senhor e pensam que mesmo rejeitando o Senhor, Deus está com eles. Esse é o pior caos que tem. Né? Os nazistas, no período do Holocausto, no cinto dos nazistas tinha a frase, Deus está conosco. Então, quando você quebra a lei, o quebrar a lei não é um problema. Veja, o problema é você viver uma vida de rebelião contra Deus, você rejeita essa lei e você acredita mesmo assim que Deus está do seu lado. Essa é a parte drástica e a ironia da religião. Né? A ironia é que muitas vezes, eu já fiz esse comentário em classe, muitas vezes quando a gente está longe de Deus é que nós nos tornamos ainda mais religiosos. A pessoa está fazendo horrores e daí aumenta o sacrifício, aumenta a oferta, e a gente vai ver daqui a pouco que essas ofertas simplesmente não são aceitas, porque é um problema interno, o problema do coração não está resolvido. E uma vez que eles quebram a lei, rejeitam a lei e ainda assim pensam que Deus está com eles, o que eles fazem? Eles transformam uma nova lei para eles mesmos. Eles mudam todos os critérios. E olha o que Isaías 5:20 fala. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Então veja, não bastasse ainda rejeitar a lei, agora eles criam uma nova lei. Eles mudam, invertem os critérios.
e vira uma subjetividade completa. Vamos para a nossa segunda dimensão ética da vida social, nossa relação com o nosso próximo, com os nossos vizinhos. E aqui a questão da justiça é um aspecto central. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Veja, você talvez esperaria o texto bíblico falar Sião será remida com misericórdia, né? Ou Sião será remida com sacrifícios. Você esperaria isso. Mas aqui a palavra de Deus diz em Isaías 1:27, que, na verdade, Sião será remida com juízo. A justiça redime. A justiça é esse critério da lei, esse critério que mostra o que é certo, separa e distingue o certo do errado, o bonito do feio. Esse critério que é externo a nós mesmos. Não é algo interno, o meu acho, a minha opinião, mas é um critério externo a nós mesmos que Deus ele exprime para nós, ele comunica para nós e agora ele mostra o caminho a seguir. É interessante que essa redenção ela não é via os sacrifícios, porque em realidade você vai ver no contexto de Isaías que é no momento mais baixo da vida de Israel que mais eles se tornam religiosos. Os sacrifícios não têm valor nenhum, enquanto a justiça ela é desprezada e ela é negligenciada. Isaías capítulo 1, versos 11 a 13 descrevem isso de forma irônica. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura. Continuando aqui, não tragais mais ofertas, debalde, ofertas vãs. O incenso é para minha abominação e assim por diante. Conclui aqui, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Então, veja, todos esses sacrifícios, esses rituais religiosos, eram simplesmente debalde, vãos. Mas por quê? Poxa vida, um culto é ruim? Não, culto não é ruim. Ruim é quando o culto se torna uma formalidade. Aí a gente faz um serviço de lábio, né? Quando o coração ele está longe. E aqui continua, qual que é o verdadeiro sacrifício então? Pelo que quando estendeis as mãos, isso é Isaías 1, 15 e 17, continuando ali. Escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Então veja, nessa dimensão social, aqui, esse problema de órfãos, viúvas, era um problema na época de Isaías. Evidentemente, cada época existem os seus problemas sociais, e aqui, nessa época, este era o grande problema. Talvez hoje os problemas sejam outros, e Deus olha para a gente e ele aponta a mesma lição. O verdadeiro sacrifício é você ajudar o seu próximo que precisa de você. Porque quando a gente faz o bem para o próximo, a gente na verdade faz o bem para Deus e a contrapartida é a realidade também. Quando nós fazemos o mal contra o próximo, nós também realizamos este mal, é para com Deus. Mateus, a gente viu isso já, que o Evangelho simplesmente pega a mesma ideia. E o texto de Isaías 59, versos 1 a 3, exprime justamente esse texto famoso das iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. E como funciona isso, essas iniquidades? Bom, é simples. Os nossos pecados fazem com que Deus se separe de nós. E quais pecados são esses? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Em outras palavras, quando nós sujamos minha mão de sangue contra o meu próximo, Deus ele cobre o seu rosto para comigo. Isso separa a minha relação com Deus. Então, o horizontal, a moralidade das minhas relações horizontais, elas me aproximam ou me separam da minha relação vertical. E nós vemos justamente essa correlação de religião com justiça social. Na Bíblia,
não existe uma pessoa religiosa que não viva uma justiça. É uma coisa ligada à outra, não é uma coisa ou a outra. Então não tem essa distinção, essa desconexão. E é interessante quando nós tratamos do sábado, um dos textos famosos sobre o sábado, Isaías 58, quando fala sobre se desviardes o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamar o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, e assim continua com uma promessa, né, com herança, etc. Esse texto é um texto famoso que nós utilizamos para ensinar sobre o sábado, mas às vezes nós nos esquecemos que alguns versinhos antes conectam a ideia do sábado com o quê? Com justamente a justiça social. Eis-me aqui, e acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, se abrires a tua alma ao faminto e fartar-te a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como um meio-dia. Essa conexão também do sábado com tratar o estrangeiro, né? Isaías 56, versos 2 e 3. Bem-aventurado o homem que fizer isso, o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Em outras palavras, você só pode guardar o sábado se você, na sua mão, não fizer o mal. Essa questão ética do sábado. Não adianta você guardar o sábado certinho e você está fazendo mal. E dando essa acolhida ao estrangeiro. Interessante. E bem nesse texto, logo nos versos seguintes, vamos falar dessa casa de oração para todos os povos, ou seja, para todos os estrangeiros. E é justamente esse sábado, essa lembrança. Lembra como é que é o mandamento do sábado? Nele nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem um estrangeiro que está dentro das suas portas. Existe um sentido de igualdade, de egalitarianismo, onde todos agora nós somos iguais. E aqui não tem mais servo e senhor, mas todos nós somos filhos do rei. Bonito, bonito, bonito. Bom, muito poderia ser dito sobre justiça, mas o fato é que quando nós rejeitamos a lei de Deus, quando nós rejeitamos o critério da justiça divina, nós acabamos criando os nossos próprios critérios. E isso é um problema. Olha como diz Isaías 29, verso 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Veja, quando o mandamento não é o mandamento do Senhor, o que acontece? A gente substitui com nossos próprios mandamentos. Quando a nossa ética, que é nossa escala de valores moral, não é aquela que o Senhor nos dá, o que nós fazemos? Nós pegamos as nossas próprias escalas. E meu amigo, minha amiga, não se engane. As nossas escalas são tortuosas, nossas escalas são falsas, são limitadas, são míopes. Mas a escala do Senhor é santa, pura, justa. A lei do Senhor é eterna. Não é? E essa é uma das grandes lições que nós temos que aprender e levar em consideração. Bom, vamos para o nosso terceiro aspecto, que é justamente o aspecto espiritual. O aspecto espiritual, a terceira dimensão. Veja, nós já passamos pela dimensão política, e nós vimos que Isaías se levanta contra as nações, ele ataca essas nações. Nós vimos a noção, que eu digo que é a noção social, como nós devemos tratar o nosso vizinho, as pessoas em necessidade. E os mandamentos de Deus, eles têm esse aspecto de justiça social que não pode ser ignorado. E agora essa última dimensão ética existencial, que é a vida espiritual. Mas o que é vida espiritual? Veja, na Bíblia, quando a gente fala de espírito, a gente está falando de ruá. Né? Deus criadão, ele sopra o fôlego de vida, o espírito. O que é isso? Espírito. Eu quero começar dizendo que essa vida espiritual, essa dimensão espiritual, não é algo abstrato. Às vezes, quando eu ouço as pessoas falando da vida espiritual, como é que está a sua vida espiritual? O que ela está querendo saber é o seguinte: está indo na igreja, está lendo a Bíblia, está fazendo XYZ. Mas veja, é uma dimensão muito pequena essa, né? A gente vai ver
um aspecto mais amplo do que é viver essa vida espiritual segundo o óculos de Isaías. E a primeira coisa que a gente vê em Isaías é essa dimensão de vida. A pessoa espiritual, para ser espiritual, ela tem que estar viva, ela tem que estar disposta. Né? Isaías 38, verso 16 diz: Senhor, por estas disposições suas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Olha a minha bateria acabando aqui. E faze-me viver. O que isso quer dizer? Simples. Isso quer dizer que o seu espírito, a restauração do seu espírito está relacionada com a sua saúde, o seu viver. Para você ser espiritual, primeiramente tem que estar vivo e tem que estar com saúde. Então, é uma correlação bacana com teologia e princípios de saúde. Aqui, vamos lá para o segundo aspecto. Agora é um aspecto completamente diferente, mostrando o Ruá, esse espírito, como sendo o Espírito Santo, a própria divindade. Então, a pessoa espiritual é aquela que está em conexão com a própria divindade. Afinal de contas, é a divindade que é a origem da própria vida. Há outras dimensões espirituais que é necessário para que a gente possa crescer na comunhão com Deus e crescer nas virtudes que Isaías nos apresenta. Conectado com o que já foi dito antes, com as afeições do coração. Isaías 29, verso 13, diz: Porque o Senhor disse, pois, que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Em outras palavras, esses indivíduos eles procuram a Deus, mas só com os lábios, mas dentro as afeições do coração estão longe dele. E para nós sermos espirituais, segundo Isaías, Deus tem que trabalhar nas nossas afeições do coração, no que a gente deseja, no que a gente sente prazer, nas nossas alegrias. As nossas alegrias. Para nós sermos pessoas espirituais nessa dimensão, eu acho que tem assim, os dois aspectos importantes. É o aspecto de confiar, de ter fé, e a fé se tornando como a chave de obter paz. Isaías 26, verso 3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Em outras palavras, a pessoa que confia no Senhor, que tem fé no Senhor, essa pessoa obtém paz, shalom. E eu acho que a pessoa espiritual, justamente, ela é aquela que aprendeu a confiar num Deus que ela não vê. Lembra que o Hester Panin, Deus ele tem sua face escondida, mas mesmo com sua face escondida, mesmo sem poder ver, ela confia. Ela confia frente ao vácuo, ao vazio, né, peregrinando na escuridão, mas ela confia no Senhor. E essa confiança, ela traz paz. Talvez essa seja a lição que muitos precisam aprender na escola dos golpes duros dos dias que nós vivemos hoje. É ou não é? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém. Outro aspecto da pessoa espiritual. Essa pessoa ela tem tranquilidade e confiança. Isaías 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quiseste. Veja, essa é uma das grandes lições. Na fé bíblica, não é uma fé que você precisa estar fazendo coisas para Deus o tempo inteiro, querendo manipular Deus. Eu faço uma coisa e agora Deus me devolve. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, interpretando fé ou missão ou dízimo dessa forma, mas em realidade é justamente o contrário. Deus ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E é por essa razão que você pode acalmar, sentar, respirar, ter tranquilidade, ter confiança, sossegar. Você sossega. E agora Deus trabalha enquanto a gente dorme. Bonito isso. Isso daqui é uma lição profunda de, em comunidades que são, tem seu DNA missiologia, justamente uma lição que deve ser aprendida. A gente não
faz coisas para Deus os devolver. A gente tem que aprender a lição do sossego, do sábado, da tranquilidade, da confiança, e Deus quer trabalhar isso nos nossos corações, nas nossas comunidades também. Essa é uma das grandes lições que precisamos aprender. A dimensão da humildade, é claro, como não? Isaías 66, verso 2, texto que finaliza, o capítulo que finaliza o nosso livro de Isaías, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todos vieram a existir. Diz o Senhor, mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Texto maravilhoso, escatológico. Deus mora no céu, seus pés tocam na terra, e onde que ele vai morar, que casa que ele vai morar, mas ele mora, ele reside com aquela pessoa que é humilde de coração. E aqui é uma das lições, nós precisamos ser humildes. Essa é uma das virtudes da ética da espiritualidade. Não existe pessoas espirituais que sejam orgulhosas. Isso é fato. Se a pessoa é orgulhosa, ela não está vivendo a vida do espírito, a caminhada da fé, a caminhada da tranquilidade, da confiança, a humildade. E não poderíamos não dizer, nesse contexto que nós vivemos, que a pessoa espiritual é a pessoa que é um aluno, ela aceita instrução. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Existe essa dimensão de entendimento, de instrução, e está correlacionada com a humildade. Só deseja aprender quem é humilde para se colocar numa posição de aprendizagem. E todo professor também ele é um estudante, ele está completamente envolvido no processo de aprender com seus professores, mas também aprender com seus alunos. É um ciclo de aprendizagem que a gente tem. E, finalmente, essa eu acho que é a nossa última lição de hoje, que finaliza esse estudo do profeta Isaías, que essa vida espiritual, essa dimensão, ela é uma vida que é moldada pelo futuro, onde agora o futuro invade o presente, e o futuro não apenas invade o presente, mas ele remodela o presente. É uma vida à luz da escatologia. E o livro de Isaías termina exatamente dessa forma, nos capítulos 65 e 66. Termina com essa visão do futuro, que nos desafia a vivermos hoje o que será adiante. Eu quero enfatizar 3 aspectos. O primeiro aspecto é justamente esse aspecto da sacralidade da vida. Em outras palavras, no futuro não vai ter mais morte. A gente tem esse texto no final de 65, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Sabe o que quer dizer isso? Que o lobo e o cordeiro pastarão juntos? Quer dizer que o lobo não vai comer o cordeiro. Os dois vão pastar. O leão e o boi vão comer juntos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o leão não vai matar o boi. O leão vai comer a grama. Em outras palavras, o que a gente está vendo é uma visão de vegetarianismo. Não é um vegetarianismo para ser mais santo ou um vegetarianismo para ter mais saúde, mas é simplesmente a questão de você dizer que no céu não vai ter morte para ter vida. Não vamos precisar matar para poder viver. Vai ser um momento de paz, de shalom, de harmonia, não apenas entre as nações, mas também no mundo, no reino animal como um todo. E se a sacralidade da vida é um valor de Deus no futuro, ela deve ser importada para o presente, nas diversas formas de políticas públicas, nas diversas formas de posicionamentos éticos, nas diversas formas de escolhas alimentares, nas diversas formas de retaliação de violência. Enfim, a sacralidade da vida, se é um valor do futuro, deve ser um valor no presente hoje. Nós vivemos hoje como se estivéssemos lá. Segundo aspecto, que é um aspecto interessante, ao mesmo tempo que fala acalma, sossega, tranquiliza, tem esse aspecto da missão. Eu achei fenomenal esse aspecto quando eu estava estudando esse texto hoje, Isaías 66, 19, essa visão das nações, diz que porei entre elas, sobre as nações, um sinal, e alguns dos que forem salvos enviarei às nações. Então, interessante, as nações virão a Deus, as nações conhecerão a Deus, e agora alguns dessas nações que vierem para Deus, eles serão enviados para outras nações distantes. E aqui eu vejo eu e você. Nós não somos de Israel, nós estamos na América do Sul, nesse novo mundo, nós chegamos ao Deus de Israel,
e agora nós somos enviados, né? Para algumas nações que ainda são distantes, para povos que são distantes. Eles vos anunciarão entre as nações a minha glória. Isaías 66, verso 19, é um texto escatológico, um texto missiológico. E aqui eu faço um contraponto que uma vida moldada pelo futuro é uma vida onde as nações que foram encontradas por Deus, agora elas vão a outras nações para mostrar a glória de Deus. E eu termino: essa vida moldada pelo futuro é uma vida moldada pela alegria e pelo louvor. Eu tenho ouvido diversas vezes pessoas dizendo, desenfatizando a alegria, o louvor. E eu entendo, né? Geralmente esse narrativa é no contexto das vidas, de disposição nas mídias sociais, né? Você expor uma coisa que você não está vivendo, ou você sempre tem que aparentar estar na melhor forma possível, na melhor fase possível, ou estar com a vida controlada, tudo numa boa. E a gente sabe que a vida não é assim, né? A vida é complexa, a vida é ambígua. Nós temos tristezas, temos angústias, temos dificuldades, mas geralmente nós fazemos a propaganda das nossas vitórias, escondemos as nossas derrotas embaixo do tapete, não é? Se você é que nem eu, talvez seja a mesma coisa com você. Mas mesmo assim, isso não nos impede de buscarmos ter uma vida alegre, e essa vida alegre é uma vida de gratidão, uma vida de louvor. Isaías ele tem essa visão escatológica, onde constantemente nós estamos louvando a Deus, nós estamos vivenciando essa alegria. Deixa eu ler 2 versos para você que enfatizam isso. Isaías capítulo 55, verso 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em outras palavras, por causa dessa presença desse Deus Santo na sua vida, por causa dessa graça oferecida gratuitamente a todos, dessa reconciliação, desse consolo que nós recebemos, a gente pode viver uma vida de alegria, que é uma vida expressa em louvor. E o livro de Isaías finaliza dessa forma, que e será que de uma festa lua nova, Isaías 66, 23, de um sábado até outro, virá toda a carne, ou seja, todas as nações, a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías termina justamente com louvor, alegria, adoração, música, e termina com uma nota de juízo. Esse momento onde todas as nações virão, a gente vai estar perante o Senhor com esta vida de louvor, com esta vida de alegria. 3 dimensões éticas: primeira, política; segunda, social; terceira, espiritual, pessoal. E agora, essa é a pergunta: como então nós vamos viver frente a esse desafio que Isaías nos coloca? É interessante que a história de Israel, ela começa justamente com Adão e Eva num jardim, sozinhos, e quando termina em Isaías 66, termina com a imagem desse novo céu, dessa nova terra, dessa nova Sião, dessa cidade de Jerusalém. Apocalipse termina exatamente igual, vindo a nova Jerusalém descendo do céu, né, ataviada com uma noiva para o seu noivo. E a gente vê essa dimensão aumentando. Né? Começa num jardim, poucas pessoas, termina numa cidade. Muitas pessoas. Cosmopolitano. Essa é a visão da nova terra, é uma visão da cidade, e a cidade é um lugar onde tem muita gente e nós devemos nos relacionar com essas pessoas. Obrigado pela atenção. Tenham todos uma feliz Páscoa e um bom final de semana. Um grande abraço.